nono ano, tudo bem? Então, eu sou a professora Jussiele, nós vamos ter aula de História da Arte. Acompanha comigo abrindo aí a sua apostila na página 22, tá bom? Nós vamos começar vendo o módulo 2 e nós vamos estudar essa imagem do El Greco, o enterro do Conde Orgaz. Essa tela é de 1588. Ela é um óleo sobre tela e é uma tela bem grande, porque ela tem 460 por 360 centímetros. Isso quer dizer que ela tem 4,60 metros por 3,60 metros. E ela atualmente está na igreja de São Tomé, em Toledo, na Espanha. Bom, como o próprio título já diz, é o enterro do Conde de Orgaz. Então aqui ele está sendo sepultado, está tendo um acontecimento aqui nessa tela, e aqui na parte de cima nós temos o céu se abrindo. Então nós temos aí a tela dividida em duas partes. A parte de baixo, que seria o nosso mundo físico, o mundo real, e o campo de cima, que seria o plano espiritual. Como assim? Essa tela, ela tem uma história por trás dela. O Conde de Orgaz, que é esse personagem que está aqui, logo abaixo, ele é participante de um milagre verdadeiro da Igreja Católica. Nesse milagre, conta a história que teria, na hora que ele foi enterrado, ele era uma pessoa muito bondosa, ele fazia muita caridade, ele tinha muita fé. E na hora do seu sepultamento, o céu se abriu, surgiram os santos, os anjos, para recebê-lo. E esses dois personagens aqui embaixo, o Santo Estevão e o Santo Agostinho. Então, eles desceram para colocar o corpo do Conde de Orgaz no seu sepultamento. Então, é uma história real, ela está documentada pela Igreja Católica, é um milagre, e isso aconteceu em 1323. Só que só foi pintado 200 anos depois pelo El Greco, que é o nosso personagem de hoje. E ele vai retratar essa cena aí na sua tela. Bom, o nome verdadeiro aí do nosso artista El Greco é Domênicos Theotokopoulos. Então, é um nome assim um pouco difícil de pronunciar, né? Vocês vão olhar essa pintura que está aí na nossa página 22 e vão fazer para mim aí o exercício que está na página 23, que é um exercício de leitura de imagem. Nós já vimos fazendo isso nas nossas aulas em sala de aula, então não é difícil vocês fazerem isso também em casa. Vocês vão descrever para mim aí essas situações, vocês vão dar uma lida aí na imagem e vão responder. Bom, o El Greco, que é esse artista que pintou essa tela, ele fazia parte de um movimento artístico chamado maneirismo. E o maneirismo ele vai acontecer aí entre 1520 e 1600, vai ser no final do Alto Renascimento, e diferente do Renascimento, que nós já vimos vendo algumas pinturas, eles rompiam com a perspectiva. Então, essas telas não têm essa noção de profundidade como tinham no Renascimento. Vai também romper com a proporção, então as figuras elas vão estar numa proporção um pouco exagerada. Vai romper com a simetria e a regularidade dessas telas. Essas figuras vão estar distorcidas, né, a maioria delas. Vai ter uma ênfase aí na subjetividade e nos efeitos emocionais. E vão usar cores sombrias. Então essas telas elas são pesadas, são um pouco tristes. Nós temos aí na nossa apostila, prosseguindo, os detalhes dessa obra, que nós vamos ver aí a seguir. Então, nesse detalhe, né, onde estão aí esses personagens que estão aí observando o sepultamento do Conde de Orgaz, nós temos vários nobres da época. Então, o El Greco ele vai imprimir ali, né, em seus desenhos, as pessoas conhecidas, as pessoas famosas ali daquele local. No nosso detalhe 2, nós temos aqui a figura do próprio artista, é um autorretrato.
E ele vai se destacar porque ele e o filho dele, que a gente vai ver em seguida, são os únicos que estão olhando para a tela. Né? Ele não está ali alheio àquela situação, ele está olhando para o espectador, para a pessoa que está observando a tela. Então ele vai estar ali, né, diferente dos outros personagens, olhando para a gente. E como eu disse, o filho dele também está retratado nessa pintura e também vai estar olhando diretamente para o espectador. Né? O nome do filho dele era Jorge Manuel. Por que a gente sabe que é o filho do El Greco, do pintor? Porque aqui no bolso dele, né, ele pinta a certidão de nascimento do menino, com o nome e com a data do nascimento dele, que foi em 1578. Então nós sabemos que é o filho dele por essa razão. No nosso detalhe 4, mostra os dois santos católicos, como eu disse anteriormente. O São Estevão, que foi o primeiro mártir da Igreja Católica, então é a primeira pessoa que sofreu, né, um martírio, e isso vai estar descrito aqui na roupa dele também, porque o São Estevão ele foi apedrejado, e tem aqui a representação do seu apedrejamento. E o Santo Agostinho tem todo um manto bordado e também algumas figuras de santos no seu manto, né? Então vocês veem que ele fazia uma riqueza de detalhes muito grande nessas telas, né? E ele usa muito esse dourado. Quando ele usa cor, ele usa com vontade, né? Então ele usa o amarelo de uma forma intensa, ele usa o vermelho, o rosa, o azul, de uma forma muito intensa. E o que vai destacar também a obra dele são esses negros que vão aparecer. E nós temos aqui também a Assunção do Santo Estevão. O que isso quer dizer? Do Conde de Orgaz. O que isso quer dizer? Aqui é como se fosse o espírito dele sendo recebido por Nossa Senhora, que está aqui à esquerda. Né? E temos aqui um outro santo, que é o São João Batista, sendo representado atrás da Nossa Senhora, também recebendo esse espírito. Mentira. Nessa obra, nesse detalhe 5, nós temos aqui a Assunção do Conde de Orgaz. O que isso quer dizer? Aqui é como se fosse o espírito dele sendo recebido pela Virgem Maria e ao lado está São João Batista, também recebendo a alma do Conde de Orgaz, e aqui é Jesus Cristo, sendo representado de uma forma bem alongada. Então esse quadro, né, que é intitulado O Enterro do Conde de Orgaz, vai retratar aí esse milagre que foi reconhecido pela Igreja Católica. E por que o El Greco pintou essa tela? Né? Não foi só pela curiosidade dessa história. Foi porque, quando vivo, o Conde de Orgaz, na verdade, ele não era conde, ele era um senhorio, ele era um senhor. Então, é um conde que não é conde. Então, essa história conta um conde que não é conde, entendeu? Ele era um senhor da vila de Orgaz, nesse local aí, né, nessa vila. E ele também tinha sido prefeito da cidade de Toledo, na Espanha. Nessa época, Toledo era a capital da Espanha. Hoje é Madrid, mas nessa época era Toledo. Então ele vai financiar a obra da igreja. Ele vai financiar a Igreja Católica. Por isso que ele vai ter destaque nessa pintura e também ele vai ser enterrado nessa igreja onde está essa pintura até hoje, lá na cidade de Toledo. Então, se vocês forem um dia a essa igreja, vocês vão ver que tem lá essa pintura do Conde de Orgaz e embaixo tem o seu túmulo. Bom, quem foi El Greco? El Greco é o Domênicos Theotokopoulos. Nossa, é difícil falar esse nome. Ele nasceu na Grécia em 1541. Aos 25 anos ele vai se mudar para Veneza, que fica na Itália. Vai estudar com Tiziano e vai receber também uma influência aí do Tintoretto. Tintoretto nós já estudamos sobre ele na última unidade.
Bom, ele vai seguir para Parma, depois ele vai para Roma, ele vai assimilar aí o classicismo, que é onde ele vai fazer essa tensão dramática dos personagens. O classicismo é um movimento artístico e literário dessa época que vai ter como característica aí essa tensão dramática. Depois de Roma, ele vai para Toledo, na Espanha, e lá ele alcança um grande prestígio nessa sociedade. E essa cidade de Toledo vai ser também um pano de fundo para suas obras. Vai ser onde ele vai pintar a maioria das suas telas. Bom, aqui nós temos um autorretrato dele já velhinho, né? Ele vai trabalhar com uma temática religiosa. A sua suntuosidade cromática, o que isso quer dizer? Ele vai pintar, como eu falei, quando ele usa amarelo, ele vai usar com intensidade. A sua iluminação, uma iluminação fantasmagórica, o que isso quer dizer também? Parecem todos fantasminhas, né? Os personagens são todos muito branquinhos e tem uma luz assim meio de fantasma. Bom, a proporção dos corpos da figura humana são alongadas, como a gente viu lá na representação do Conde de Orgaz. A exaltação mística e elevação espiritual dos componentes do quadro. Então, todos eles vão ter aí como elemento essa espiritualidade. Essas são as primeiras encomendas em Toledo e nós podemos perceber que elas são similares tanto nas cores empregadas quanto nas formas. A primeira chama-se Trindade e a segunda chama-se O Espólio. E ambas estão na igreja de São Domingo, o Antigo, em Toledo. Essa é o Martírio de São Maurício, que fica no mosteiro do Escorial, também na cidade de Toledo, na Espanha. E essas são as suas obras da maturidade, quando ele já alcançou uma certa idade. O Calvário, o Batismo, a vinda do Espírito Santo e a ressurreição. Vocês podem perceber que todas elas possuem os formatos bem parecidos e as cores empregadas, a paleta de cores também. As figuras são muito alongadas e todas elas representam a religiosidade e imagens da Igreja Católica. O El Greco também pintou outros temas, como os retratos, e podemos perceber isso olhando aí a primeira imagem, que é o cavaleiro da mão no peito, que é um autorretrato. Ele se pintou e fez essa pintura aí. E o outro é o retrato de Paravitino. Vocês também podem perceber que ele usou a mesma paleta de cores. E por último, ele vai pintar o retrato do cardeal Fernando Ninho de Guevara. Ele vai modificar aí um pouco a paleta, colocando cores mais vivas, mas ainda colocando cores bem intensas, como o vermelho e o amarelo. Maturidade. Bom, então, por hoje, eu quero só que vocês façam a leitura dessa imagem do enterro do Conde de Orgaz, né? Então, para vocês é muito fácil, vocês só têm essas perguntinhas aí para responder sobre a leitura de imagem. Eu quero que vocês leiam o material, porque eu posso ter esquecido algum detalhe, eu posso ter esquecido aí de falar alguma coisinha que estava mais explicada aí na apostila. E por hoje é só, tá bom?